Bom dia, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando neste momento mais um estudo da Escola Bíblica Dominical aqui na Primeira Igreja Batista de Macaé. Você está convidado a estudar a Bíblia conosco, conhecer um pouco mais sobre a revelação de Deus a toda a humanidade através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Nós também temos a Escola Bíblica Dominical presencial, todos os domingos, às 9 horas da manhã, no 4º andar, no 5º andar e também no 6º andar do nosso prédio, classes para crianças, juniores, adolescentes, jovens e adultos. Você está convidado a participar conosco domingo, 9 horas da manhã. Vários alunos, vários professores, várias classes estudando a palavra de Deus, estudando as Escrituras Sagradas. E aqui, através do canal da igreja no YouTube, nós apresentamos a você um pequeno resumo, uma síntese do estudo bíblico da semana, de tal maneira que você possa acompanhar. Sabemos que você talvez esteja com dificuldade de estar presencialmente na Escola Bíblica Dominical. Está ausente por enfermidade, está ausente por trabalho, está ausente por viagem, enfim, seja qual for o motivo. Nosso propósito aqui é abençoar a sua vida, dando a você esta ferramenta tão preciosa. Quando estudamos a Bíblia Sagrada, estamos ouvindo a voz do Senhor. É a palavra de Deus falando ao nosso coração, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Vamos orar e depois vamos para o estudo bíblico proposto pelos autores da revista deste trimestre. Pai, obrigado, Deus, por mais um dia. Este domingo, o primeiro dia da semana, quando a tua igreja se reúne para buscar a tua presença, louvar e glorificar o teu nome, através da adoração, através do culto. Obrigado a Deus por esta oportunidade tão rica de estarmos juntos também, estudando a tua santa palavra na Escola Bíblica Dominical. Abençoe, que o teu Santo Espírito nos dirija, nos conduza, nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós estejamos assim conhecendo mais a tua vontade para nós. Obrigado, nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Hoje nós já estamos no 5º domingo, estamos estudando a lição de número 5. Durante este trimestre, a nossa revista traz como tema o Espírito Santo e você, um estudo sistemático com os principais temas falando sobre o Espírito Santo de Deus, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Nós estamos debruçados sobre esse tema tão importante para a igreja. A igreja não é nada e nada consegue realizar sem a presença, sem o mover, sem a direção do Espírito Santo de Deus. Portanto, são lições importantes, lições preciosas. Nós precisamos falar sobre o Espírito Santo de Deus na igreja. Precisamos estudar sobre o Espírito Santo de Deus e a diferença que ele faz na nossa vida como homens de Deus, mulheres de Deus, salvos em Cristo Jesus, o Senhor. Hoje, a 5ª lição, falaremos sobre o Espírito Santo do nascimento de Jesus até o Pentecostes. Como a Bíblia registra a presença e a participação direta do Espírito Santo de Deus nos grandes eventos, desde o nascimento de Jesus até o Pentecostes. Nós vamos falar um pouco hoje, nos próximos minutos, sobre o Espírito Santo do nascimento de Jesus até o Pentecostes, lição de número 5. Hoje é dia 30 de julho de 2023 e nós estamos juntos aqui estudando a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical online. Os textos bíblicos. Texto básico, Lucas 4, de 14 a 22. O texto devocional deste domingo e desta semana, Mateus 10, de 16 a 20. O nosso versículo-chave, que vamos ler agora juntamente com você, está em Lucas, capítulo 4. Na verdade, não é mas são os
2 versículos bíblicos, 18 e 19. Está aqui ao lado na tela e você pode ler, pode acompanhar e pode fazer as suas anotações também. Aqui está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Qual é o nosso objetivo específico hoje no estudo deste domingo? Nós estamos neste tempo estudando sobre o Espírito Santo de Deus, mas hoje o nosso objetivo é este. Vamos falar sobre a ação do Espírito Santo de Deus, desde o nascimento de Jesus até o Pentecostes, conforme está registrado nas páginas do Novo Testamento, dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos também, na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos verificar que a atuação do Espírito Santo no período dos Evangelhos centralizou-se na pessoa do Filho, Jesus Cristo, mas que o Espírito Santo de Deus também operou em todos os eventos da história cristã na vida dos discípulos. Vamos encontrar a presença marcante do Espírito Santo de Deus, uma presença visível, notável, extraordinária e poderosa do Espírito Santo de Deus, como está escrito em Atos 1:8, ele concedendo o poder, a capacitação, as condições necessárias para que tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus, o Pai, Senhor e Criador de todas as coisas. Neste estudo, então, nós queremos chamar a sua atenção para a maneira tão clara, tão nítida, em que o Espírito Santo de Deus surge no Novo Testamento, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, e ele age de maneira decisiva. Claro, o Espírito Santo de Deus é Deus e ele está presente desde a criação. Ele está sempre sendo mencionado nas páginas do Antigo Testamento e agora, aqui no estudo de hoje, também ao longo de todo o Novo Testamento. O nosso foco hoje será este, nos Evangelhos. Os 3 únicos livros do Novo Testamento que não fazem uma menção direta à presença e à ação do Espírito Santo de Deus são as cartas a Filemon, a 2ª carta escrita por João e a 3ª carta também escrita por João para a Igreja do Senhor Jesus. Durante o período de tempo dos Evangelhos, a atuação do Espírito Santo de Deus estava focada, estava centralizada no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver o seguinte: primeiro, ele foi concebido pelo Espírito, depois ele foi batizado pelo Espírito, ele foi guiado pelo Espírito, ungido pelo Espírito. O Senhor Jesus foi revestido com poder pelo Espírito Santo, morto em expiação pelo pecado pelo Espírito, ressuscitado pelo Espírito, deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo de Deus. Nosso objetivo aqui, no estudo de hoje, é mostrar o Espírito Santo dentro dos 4 evangelhos, especialmente agindo na vida do Senhor Jesus, o Messias, o Cristo de Deus, e também dos seus discípulos, os apóstolos e os primeiros que seguiram a Jesus e que começaram a escrever a história da igreja, juntamente com Jesus e depois de Cristo também, quando Jesus deixou com eles a missão de continuar a escrever a história de Deus através da igreja, o povo de Deus do Novo Testamento. Durante todo o tempo dos evangelhos, o Espírito Santo de Deus estava controlando os eventos da história cristã. E nós vamos observar agora, de acordo com o autor da lição, os destaques que ele coloca aqui neste esboço, nós vamos falar sobre isto hoje. Em primeiro lugar, acontecimentos anteriores ao nascimento do Senhor Jesus. Os 4 evangelhos que narram a história de Jesus começam exatamente assim.
abordando os detalhes sobre o nascimento de Jesus. Mas mesmo antes do nascimento de Jesus, o Espírito Santo de Deus já estava atuando, já estava trabalhando, preparando todos os detalhes para Jesus nascer e realizar o seu ministério e depois tornar-se o Cordeiro de Deus para a nossa salvação eterna. O Espírito Santo está associado aos acontecimentos imediatamente anteriores ao nascimento do Senhor Jesus, o que significa para nós que nada foi por acaso. Tudo foi pensado por Deus, tudo foi planejado por Deus, tudo tem um propósito, um objetivo da parte de Deus nos mínimos detalhes. Nada, absolutamente nada aconteceu, nada acontece por acaso, Deus sempre preparando tudo de acordo com o seu propósito. Bom, quero aqui destacar pelo menos 3 situações em que o Espírito Santo de Deus está agindo, atuando decisivamente, mesmo antes do nascimento do Senhor Jesus. Primeiro, João Batista, o último dos profetas, contado na categoria do Antigo Testamento, diz a Bíblia, em Lucas 1,15, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre da sua mãe. Nós consideramos que João Batista é o último dos grandes profetas, dando uma certa sequência na característica, no perfil dos profetas do Antigo Testamento. Então, aqui na Bíblia está registrado, Lucas, o evangelista, que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e isto desde o ventre da sua mãe. Ele consegue exercer o seu ministério profético exatamente porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. A contínua plenitude do Espírito capacita João Batista a levar muitas pessoas à conversão, batizando estas pessoas no Rio Jordão após o arrependimento, e desta forma ele estava pavimentando a estrada, ele estava preparando o caminho para que o Senhor Jesus nascesse e realizasse o seu ministério aqui na terra. Um segundo evento, Isabel, já grávida de João Batista, quando ela ouviu a saudação da sua prima Maria, que estava fazendo uma visita para ela, diz no texto que a criança tremeu, ela se moveu de uma maneira muito especial no ventre da sua mãe. Lucas 1,41 diz que ela ficou também ali naquele momento tomada pelo Espírito Santo de Deus, se alegrou imensamente e neste momento ela transbordou de louvor, de adoração a Deus, o Senhor. Também um terceiro episódio desta história, Zacarias. Lucas 1,67 diz que Zacarias estava cheio do Espírito Santo e por isso também ele produziu um cântico de louvor de natureza profética. Número 2 do nosso esboço, acontecimentos relacionados diretamente ao nascimento do Senhor Jesus. Agora vamos observar o Espírito Santo de Deus atuando no nascimento do Senhor Jesus. Primeiro, Maria, diz a Bíblia, ela ficou grávida como uma ação divina, celestial, sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Isto significa que Maria não teve nenhum relacionamento com ninguém, nenhum homem, nem mesmo com o seu noivo, futuro marido, José. A Bíblia diz que ela era uma moça, ela era virgem, e ela concebeu através da ação do Espírito Santo de Deus. O que o anjo disse a Maria, e está registrado em Lucas 1,35, é, sem sombra de dúvidas, um dos textos bíblicos mais impressionantes e maravilhosos de toda a Bíblia Sagrada. Deus, ele fez aqui um grandioso milagre. O milagre do nascimento de Jesus começa com a ação do Espírito Santo de Deus. Foi ele quem criou as excepcionais e milagrosas condições biológicas que permitiram Maria ficar grávida, mesmo sem ter nenhuma relação sexual com um homem. O Deus Filho Jesus Cristo, então, nasce de uma mulher
ele é totalmente homem, totalmente Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus e por isso ele nasceu sem pecado. Jesus era 100% homem, 100% Deus, e ele não nasceu como um pecador, porque ele não foi gerado por um homem, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus através de Maria. A concepção de Jesus, então, foi sobrenatural, da semente divina, não humana, pois nenhum ser humano masculino participou de todo este processo. Mateus 1, 18 a 21. Nós também vamos encontrar o Espírito Santo de Deus no testemunho dado a Simão. O Espírito Santo de Deus estava sobre Simão, o Espírito Santo de Deus revelou Cristo para Simão, o Espírito Santo de Deus o moveu, como está registrado em Romanos 8, versículo 14, e o Espírito Santo de Deus deu a Simão o discernimento, a sabedoria divina, para que ele tivesse certeza que estava diante do Messias, do Salvador prometido por Deus ao longo do Antigo Testamento. E na vida de Jesus? Sim, claro, o Espírito Santo de Deus presente em todo o tempo, na vida e no ministério do Senhor Jesus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Onde Deus está, está o Filho, está o Espírito Santo. Portanto, Jesus sempre com a presença do Espírito Santo de Deus. No batismo, o Senhor Jesus recebeu uma unção especial dos céus para exercer o seu ministério público aqui na terra. A Bíblia diz que esta foi uma unção sacerdotal, cumprindo aquilo que estava também predito pelos profetas e foi revelado por Deus. O Espírito Santo de Deus se manifesta de uma forma visível quando João Batista recebeu Jesus no Rio Jordão e batizou Jesus no Rio Jordão. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se manifestou, todos o viram e todos também ouviram a sua voz. Ele estava presente na tentação de Jesus. Na verdade, o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto, levou Jesus para a montanha deserta e ali ele esteve com Jesus durante todos aqueles dias e noites em que Jesus passou orando, jejuando e no final foi tentado. Os evangelhos registram isto. Foi uma ação do Espírito Santo de Deus. Ele leva Jesus ao deserto e ali prepara Jesus espiritualmente, o fortalece no Senhor, para que nos próximos anos ele realizasse com toda a autoridade, com todo o poder, o seu ministério messiânico. E no ministério de Jesus, claro, no ministério de Jesus sempre a presença e a ação do Espírito Santo de Deus. Jesus demonstrou estar destruindo o império maligno exatamente no poder do Espírito Santo de Deus. Você pode conferir em Mateus 12, 20, Colossenses 2, 15. Lucas 4:1 nos diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para curar, libertar, para fazer todo o bem em favor daqueles que estavam oprimidos por Satanás. Número 4 agora, no esboço da nossa revista e da nossa lição de hoje. O Espírito Santo de Deus depois de Cristo, isto é, o Espírito Santo de Deus atuando na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, na vida da igreja primitiva. Chamamos de igreja primitiva a primeira ou as primeiras igrejas que foram organizadas, criadas, aquelas comunidades de fé dos primeiros anos do primeiro século. As primeiras igrejas que foram constituídas logo depois de Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele continuou presente, ele continuou atuando, como diz a Bíblia. Bom, primeiro, na pregação de João Batista, depois, no ensino de Jesus, o Espírito Santo de Deus estava presente, estava atuando. Voltando a fita um pouco aqui, quando falamos que na pregação de João Batista, ora, nós vamos observar, estudando criteriosamente a passagem bíblica ou as passagens bíblicas
que falam sobre João Batista, que tudo que ele falou, tudo que ele fez, tinha a direção do Espírito Santo de Deus. Jesus também. Os textos bíblicos, eles vão revelar que o ensino de Jesus sempre era um ensino dirigido. O Espírito Santo de Deus dava a ele a palavra, o Espírito Santo de Deus dava a ele a inspiração, o Espírito Santo de Deus dava a ele a direção. De tal maneira que Jesus não falou de si mesmo enquanto homem, mas ele falou cheio do Espírito Santo de Deus e dirigido, orientado pelo Espírito Santo do Senhor. O que é que nós podemos concluir? Bom, durante a vida terrena de Jesus, a atuação do Espírito Santo de Deus acompanhava as linhas gerais estabelecidas nas Escrituras Sagradas, principalmente no Antigo Testamento. Com a exceção que houve, então, a promessa da vinda do Espírito Santo de Deus como um substituto de Jesus Cristo, como quem haveria de continuar a presença e a obra de Jesus no mundo como agente da sua personalidade. Isso nós podemos ver em João 14, João 15, João 16. Na noite em que ressuscitou, Jesus deu aos discípulos no cenáculo uma orientação, preliminar acerca da presença e do mover do Espírito Santo de Deus, como promessa e garantia do dom mais completo que se seguiria, quando Jesus soprou sobre eles, provavelmente no mesmo cenáculo. Aquela passagem bíblica registra Jesus, então, concedendo a eles o Espírito Santo de Deus. A palavra sopro, nós já vimos aqui anteriormente, que é a palavra vento, significado da palavra ruach e pneuma, que são as palavras em hebraico e grego para o Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus soprou sobre eles, a ideia é que Jesus estava transmitindo a eles, os apóstolos e primeiros discípulos, o Espírito Santo de Deus. Depois, nós vamos ter aquele evento histórico e marcante durante a festa judaica de Pentecostes, em que eles estavam reunidos e o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e muitas coisas sobrenaturais aconteceram naquela oportunidade. Ficamos por aqui hoje. No próximo domingo você está convidado a participar, mais uma vez, da EBD Online, Escola Bíblica Dominical. Estando em Macaé e tendo condições, venha também para a EBD presencial. Próximo domingo, 9 horas da manhã, aqui no templo da Primeira Igreja Batista de Macaé. Um grande abraço para você, para toda a sua família e que Deus continue abençoando grandemente.